Se brincas mal, já cheguei, já basei. Mandaste um beat para moçar, nem notei. Eu tô com duas chamadas que já passei. Controlo os status para ver onde parei. Puxo tuas primas para ver um drag no TCM. Se demoras, levo tua amiga, tá no meu DM. E só vais ouvir gritos na live. E só vais ouvir gritos na tua Estou a live. buzinar 2 vezes, não sair, estou a irmã sair, estou a levar. Joe, a tua prima, tuas amigas, tua tia, nem quero saber, estou a levar. Joe, basta ser bonita, fofinha, ter um rabo que dinda, dinda. Chamar amor da minha vida e dia seguinte culpar bebida. Se buzinarmos 2 vezes, não sair, estou assista da manifa. Doku yoko kumani wasa tungata isi, doku juara da manifa. Como é que é, bros? Eu sou o Shake LX e esse é mais um episódio da Two Bros Podcast. Hoje eu trago um convidado muito especial para mim. Este que é empreendedor e investidor. Também foi funcionário público. Bruno Cunha, como é que é, bro? Tudo bem, meu irmão? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com a família. Yes, Bruno Cunha. Quem é Bruno Cunha, para quem não conhece? Como pessoa. Quem é Bruno Cunha? Bruno Cunha é um jovem de 29 anos de idade, Ok. licenciado em Relações Internacionais e Diplomacia, com mestrado em Comércio e Finanças Internacionais, e que, além de ser funcionário público do Conselho Municipal da cidade da Matola, também dedica-se a fornecimento de material informático a grosso e a retalho. Uau. Bruno Cunha. Foi funcionário público. Por quanto tempo? Não fui só. Ainda é? Sim, sou funcionário público há sensivelmente 8 anos. 8 anos, ok. Exatamente. Fale-nos da tua entrada no mundo dos negócios. É muito simples. Basicamente, o que me fez engajar no mundo dos negócios é engraçado. Foi o meu emprego formal, assim como quem diz. O que é que aconteceu? Terminei a licenciatura no ISRE e tinha fortes expectativas em relação ao futuro. Por sorte, fui enquadrado num setor que está ligado ao curso que fiz, Relações Internacionais. Ok. Logo terminei a faculdade, graduei, engajei-me no Departamento de Cooperação, numa instituição pública que não vou estar aqui a citar, e tinha fortes aspirações. Na altura tinha 21 anos de idade, tenho, mas na altura tinha muito mais sonhos. Falo de querer um carro que estivesse na moda, jantes, telefones, iPhones que estão a bater, lifestyle. Tu sabes como é que são os jovens. Mas, infelizmente, o meu primeiro emprego não conseguia acomodar essas minhas expectativas. Ok. Exato. Então, foi essa frustração, como quem diz. Sou licenciado, quero ter um bom carro, quero ter um iPhone, mas o salário que eu sou oferecido à realidade moçambicana não me permite me sonhar tanto. ok. Então, por que não experimentar outras fontes experimentar outras áreas e adquirir novas fontes de rendimento, e com isso conseguir ir atrás das coisas que almejo. Good. Numa fase inicial foi isso. Então, Bruno escolhe a venda de aparelhos eletrônicos para conseguir atingir esses sonhos, é isso? Não, nem diria que foi exatamente assim. Na altura, posso te contar uma história. Let's go. Nós contamos histórias, né? Nós gravamos história. Nem de história. Acho que é mais simples assim. Ok. Os meus pais, quando eu estava a fazer
a licenciatura. Prometeram-me uma viatura, caso eu graduasse em tempo recorde. Se eu fizesse o curso em 3 anos e meio, eles iam me oferecer um carro. Eu disse, tudo bem, vou fazer todos os possíveis para graduar a tempo e com isso vocês podem cumprir a promessa. Então, o que aconteceu? Fiz o curso, consegui graduar a tempo, eles ofereceram-me o carro. Oferecem-me o carro. Ofereceram-me Isso é que é motivação. ofereceram-me um Honda Accord. Uau. Mas olha a coisa engraçada. Eles me oferecem um carro, mas eu ainda não trabalhava. E o carro, na altura, tinha uma alta cilindrada. Creio que o motor era 2000. Okay, 2.0. Então eu estava numa situação que tenho uma viatura, ainda não tenho emprego. E preciso me locomover, preciso passear com os amigos. Desculpa, mano, Bruno. Yeah. Já tinhas baby nesse time? Não só o nível de vida também subiu. Abastecer. Já tinha, por acaso babies. já tinha baby. Então o que acontecia? Tive o carro e graças a Deus, depois de ter o carro, 2-3 meses me convidaram para uma oportunidade de estágio que culminou com a minha contratação depois do concurso público. Mas o que acontecia? Eu sempre morei na cidade de Maputo, no bairro central lá. Assim. Então o que acontecia? Eu tinha que sair todos os dias da cidade para Matola. Percebes? Saía da cidade para Matola e de certa forma já apreciava alguns constrangimentos, apesar de estar a trabalhar. Eu assumia que aquele salário não era suficiente e acabava com despesas pequenas, abastecer, pagar a portagem, e já estava em situações com a madame, porque quando ela quisesse sair para ir ao cinema, quisesse rosas, eu já estava apertado, e a receber muito pouco, com um consumo elevado. E elevado, digo-te, porque também tinha aquela base, tinha aquela plataforma, tinha meus pais, vivia com os meus pais na altura. E então eu me sentia à vontade, como quem diz, em gastar. E na maior parte das vezes, o mês tem 30 dias, mas em 15 dias eu já estava na bancarrota, como se diz. E isso me criava constrangimentos nas minhas relações interpessoais. Para ser mais específico, isso criava situações com a minha ex-namorada. Exatamente. Okay. E teve uma situação que acho que é a mais indicada para eu citar, para perceberes o quão grave eu estava. Houve um dia dos namorados, ela trabalhava no banco. Houve um dia, aquele foi dia 14 de fevereiro. Nos bancos, as colegas estavam ali a receber flores dos seus parceiros. Bruno Nada. apareceu com nada. Justificação: não tem dinheiro. Mas tu trabalhas, Bruno. As contas estão apertadas. Tu era Matola todos os dias, esse carro está a consumir. Um pouco de tudo. Então, eu vi-me naquela situação, vi ela bem chateada. Creio que até no tal dia, foi dia 15, né? Por 14 foi o dia que não trouxe-lhe as flores. Então, no dia 15 tivemos essa interação e ela tirou lágrimas. Acredita em mim, aquilo comoveu-me drasticamente. Eu disse que eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar a minha situação. Eu não posso voltar para casa pedir dinheiro aos meus pais enquanto já trabalho. Eu não posso fazer a minha namorada passar essas situações. E mais do que isso, eu não posso passar essas situações. Eu sempre acreditei, na verdade, que sou um filho de Deus e vim ao mundo porque mereço as melhores coisas. Então, essa vida, sempre um porém, mas eu sempre assumi que não era para mim. Então, a primeira coisa que fiz foi engrenar no mercado imobiliário, no setor imobiliário.
Eu morava no Colégio Arco-Íris, então ao lado tem um grupo de jovens e senhores que se intitulam Comissão. Nhonguistas das casas. Exatamente. Ok. Primeiramente eu fui um nhonguista das casas. Uau. E trabalhei nesse setor por sensivelmente 1 ano. E acho que Deus percebia da minha vontade e acho que ouvia as minhas preces e achou legítimas e acredita em mim. Eu conseguia arrendar e vender casas quase todas as semanas. Uau, isso é Sim. bom. Pô. Quase todas as semanas. Isso é bom. E olha a parte engraçada para mostrar a imaturidade dos jovens, principalmente nessa fase embrionária que eu estava. Logo que vendi a primeira casa, a primeira coisa que fiz, comprei um iPhone. Estou estourado. Datei, sou gajo. Tinta na via. Vendi uma casa na Soma Shield. Não, minto. Arrendei uma casa na Soma Shield. Tive uma comissão de 50 mil. 50 mil na tua primeira venda? Sim. Uau, isso é bom, bro. Venda ou Arrendamento. arrendamento? Sim, mas- Arrendamento. Ele ganhou 50 mil na primeira comissão dele. Exatamente. Mas que tal quando pegaste aquela moeda, mano? Como é que ficaste, Estava mano? a utilizar, irmão. Sim. Utilizar no semente. Quando viste aquela moeda, começaste a voar. Acho vontade de recuar o dia, tipo, vamos para o dia dos namorados, quer mostrar a esses gajos que eu sou gajo. Quero mostrar a Sou ele Bruno, eu. que eu sou o pai. O líder. Então, comprei um iPhone 6. Estava quanto na altura? 40 e pouco. 40 e pouco. 6. Comprei. Acho que foi que acabavam de lançar. 6S. 6S. Exatamente. Peguei todo o dinheiro, comprei um iPhone e levava com mais regularidade a minha namorada para sair, para compensar aquelas eventualidades que ela apreciou naquela altura que eu só dependia de uma fonte de rendimento, ou nesse caso, só dependia do meu emprego formal. Mas o que acontecia? Fui trabalhando no setor da imobiliária e de forma paralela no Estado. Ok. Fui trabalhando avidamente, acumulando algum dinheiro. Só que o que acontece? Sensivelmente 7 ou 8 meses depois, tive uma situação relativamente constrangedora. Fechamos uma casa, acho que a comissão girava em torno de uns $60 mil. E éramos 15 ou 16 pessoas envolvidas nesse negócio. E acredita, eu tinha muita forte expectativa em relação a esse negócio, porque quando celebramos o negócio, éramos só 4 pessoas e nós já havíamos feito a divisão dos valores, o cliente já havia aceito que ia comprar. Tratava-se de um transpasse de bombas de combustível. Uau. Exato. Só que de 4 passamos para 15, como disse inicialmente, e o dinheiro saiu e entre essas 15 pessoas já estavam se a ameaçar de vida. E eu esperava receber $3 mil, não recebi nada. Um dos jovens foi intimidado e não gostei do cenário, então decidi que vou deixar este mercado, porque eu não gosto de conflitualidade, não gosto de cenários que nós possamos viver situações de chantagem, ameaça e risco elevado. Mas isso, Quando falo de risco, não na perspectiva de investimento, é risco de vida. Risco de vida, Exatamente. Então, decidi me afastar um pouco do setor imobiliário. isso na altura o dólar estava 70, 80. Eu exatamente girava em torno disso. E deixaste essa moeda mesmo, tipo, pá, fica lá com a moeda, não, pá, eu preferi- não quero entrar em barulho. Privilegiei a minha paz. Essa acredito que seja a resposta mais indicada, porque o cenário não era dos melhores. O dinheiro saiu e já estavam a ameaçar-se e a discutir questões de comissão. Então eu assumi que podia sair dali, fazer uma coisa que acredito que seria mais digna, que eu teria menos problemas. Exatamente. Então fui apreciando o mercado tecnológico, porque já tinha algumas referências, alguns amigos
que já estavam engajados nesse mercado e estavam a ter algum sucesso. Nos celulares. Então, exatamente, na venda de material informático. Ok. Então, interagi com não sei se devo citar o nome. Pode ficar à vontade, bro. Interagi interagi com 3 que me serviram como referência. O primeiro é um amigo chamado Jer, Fernando Manjate, que me deixou, chamaria petrificado, porque eu questionava como é que é possível viver de nhonga, foi a expressão que ele usou na altura. Ele já tinha um Lexus, era um carro que eu apreciava muito. Ele tinha um Lexus, tinha a sua família, tinha o seu estoque e me vendeu-me uma imagem que aquele era um mercado estável e que eu podia crescer se eu fizesse aquilo. Isso há 4 anos. Isso há 4, sensivelmente 4 anos. Yeah. Então eu ouvi muito dele, ouvi também de um amigo chamado Iano Severiano, ouvi muito da experiência dele e decidi engrenar. No ápice, eu lembro-me que estava a conversar com um amigo que eu gosto muito, por acaso, chama-se Tinho, a dizer-lhe que eu vou deixar de trabalhar com venda e arrendamento de casas e agora eu quero vender telefones. Eu acredito que nesta área eu vou me singrar e tenho certeza que vai ter sucesso. Eu sempre fui uma pessoa muito convicta. Okay. O que eu acredito, eu vou atrás. Deve ser pelo signo. Então, qual é o signo? Leão. Então, exatamente. Então, decidi migrar para o setor de tecnologia. Okay. Infelizmente, na altura, o meu primeiro desafio foi não conhecer os fornecedores. Mas isso não me levou a desistir. Tive o cuidado, lembro-me como se fosse ontem, de ir ao Estrela. Então, esse amigo, o Jer, não conheceste no Estrela? Foi fora do Estrela? Sim. Foi num convívio no Taverna View. Ok. Exatamente. Eu perguntei o que ele fazia da vida, etc. Fiquei admirado por ver um jovem como eu, relativamente avançado. Eu disse relativamente quando comparado à minha pessoa. Yeah. Sim, ele me transmitiu uma imagem de estabilidade. Então, eu não conhecia nenhum fornecedor, mas eu queria vender telefones. E eu, como te disse, eu sou uma pessoa que, quando acredita, vai atrás. Após sair ao serviço, decidi ir ao Estrela. Fui ao Estrela como quem não quer nada. Conversei com algumas pessoas de lá e perguntei quem era, na altura, o maior fornecedor de telefones e telefones selados na altura. E disseram-me que era o Jotamo Costa. Jotamo Costa. Exatamente. Sem nenhum receio, aproximei-me a ele e pedi para trabalhar com ele. Então, simples assim, pedi para trabalhar com ele. Ele disse: tudo bem, vou passar a partilhar contigo os produtos que eu tenho e vamos trabalhar. Mas calma lá, tu conheceste o Jotamo no Estrela, é isso? Exato. Não sabias quem era. Você chegaste ali tipo... Eu disse, que não conheci ele no Estrela, eu disse: meu irmão, eu gostaria de trabalhar contigo. Assim mesmo, tipo... Simples como estou a dizer-te. Uau! Irmão, gostaria de trabalhar contigo. Ele Isso é ousadia, né? disse, Que coragem. Ele disse, É leão ele mesmo. disse: irmão, vamos trabalhar. No dia seguinte, creio que já haviam lançado o iPhone 10. Uma minha prima, que tenho muito apreço por ela, a Tânia, disse que estava interessada no iPhone X. Fui levar e fiz a venda. 100 e tal na altura. 100 e tal na altura. Vendi a Tânia e fui promovendo os meus serviços, falando de porta a porta, com amigos, em convívios familiares. Não tinha um público
mas eu abraçava todas as oportunidades. Eu interagia com todos os contactos que eu tinha e apresentava-lhes os artigos que eu tinha disponíveis. Mas não lhe vou mentir, na fase inicial contei com o apoio de um grupo de amigos. O que é que eu fiz? Eu tinha acesso às listas. Depois de conhecer o Jotam, as portas foram se abrindo e conheci outros fornecedores. Então o que é que eu fiz para potencializar as vendas? Porque eu não era tão conhecido, não digo que sou, mas não tanto como sou agora no setor informático. Na altura não era tão conhecido, então o que é que eu fiz? Eu juntei um grupo de amigos, porque eu assumi que cada pessoa conhece uma pessoa. Então juntei um grupo de amigos, eu tinha acesso aos fornecedores, eu recebia as listas dos fornecedores, partilhava nesse grupo, eles faziam chegar as suas redes de contato e, de certa forma, eu expandia a minha marca através das outras pessoas. Tu criaste nhonguistas, Sim, exatamente. Então fizeste eles trabalharem para ti enquanto tu não vou dizer trabalhar para mim. Eles ganhavam? Sim, prefiro dizer que trabalhavam comigo. Trabalhavam contigo? Exatamente. A vantagem que eu tinha em relação a eles é que eu conhecia o fornecedor e eles não. Então era a ponte entre eles. Okay. Percebes? Então isso me permitiu vender durante muito tempo, todas as semanas. Sim. Se eu não conseguisse vender, alguém do meu grupo ia vender. Exatamente. Então automaticamente a venda era tua, no fornecedor. Sim, no fim das contas. E dessa forma fui ganhando a confiança dos fornecedores e fui crescendo pouco. Gradualmente. Exatamente. E a história do meu crescimento também pode-se confundir com o meu gosto e a minha apreciação por viaturas de luxo. Quando eu comecei, como eu te disse, os meus pais me ofereceram um Honda Accord. Então, quando eu Let's go, vai. Quando eu comecei a fazer o negócio de venda de material informático, assumi que já não queria o Accord. Que eras o maior. Sim, porque a fonte de rendimento aumentou. O povo já estava a sorrir. As nhongas estavam até não queria, sim, a fonte de rendimento não aumentou, perdão. As fontes de rendimento já eram diversificadas. Sim, mas o dinheiro que entrava no teu bolso já era maior. Certamente tinha o salário e tinha as nhongas. As nhongas, já. Então o que acontecia? Fui crescendo. Era miúdo, tinha 21, 22 anos e tinha esse gosto por viaturas. Então, eu te disse que quando conheci o Jerry, eu gostei muito do carro. Eu gostei muito do Lexus dele. Logo tive a primeira oportunidade que as vendas estavam a fluir, que o meu grupo estava a trabalhar. Sabes o que é que eu fiz? Meteste o Lexus. Gravei. Meti um Lexus. Meti um Lexus. Vendi o Accord que os meus pais me ofereceram. Não posso falar de números, né? Pode. Vendi o Accord, estava com o meu grande amigo Izzy na altura. Vendi o Accord que meus pais me ofereceram a sensivelmente 200 e tal mil meticais. Comprei o Lexus. Na altura, o dobro do valor do. Já estava a montar 400 Lexus? Muito mais, 500 e tal. 560 mil. Okay. Mas a compra de Lexus também serviu como uma das maiores lições da minha vida. Como assim? Quando comprei o Lexus, eu tinha um Accord, né? Tinha um Accord, vendia 200 e tal mil meticais. E já estava a trabalhar, já estava engajado no mercado informático. Então, não é bom falar de valores, mas acredito que na altura devia ter mais de 250. Então, na altura eu tinha 560 ou 590 mil meticais. Então, peguei 590 mil meticais e comprei uma viatura. Todo o teu dinheiro. Exatamente. Cometi o maior erro, ou o erro mais comum dos jovens. Ok. Exatamente. Adquiriu um passivo. Adquiri um passivo e escutei toda a minha capacidade financeira num único ativo. E o que eu estou tentando dizer é que se acontecesse alguma coisa com o Lexus, se furasse pneu ou se gripasse o motor, eu estava ferrado. Sem nada. Exatamente.
Yeah. E ciente dessa questão, isso porque eu também escuto muito rap e gosto muito de um cantor que me inspira, não só pela perspectiva dele ser um bom rapper, mas porque ele também é um bom businessman. Tive cuidado de estar a acompanhar alguns documentários dele, escutar algumas músicas dele e tentar entender como ele pensa. E ele tem uma frase que eu digo ao meu amigo, eu digo a todo mundo: se tu não podes comprar um bem 2 vezes, então tu não podes comprar. You only can afford if you can pay twice. Em 500, isso quer dizer que Só podes comprar um carro de 500 mil se tu tiveres 1 milhão, não é? Exatamente, Tá aí. mas o Bruno na altura tinha 590 mil meticais. Entregou toda a moeda. Entregou no Lexus. E o Lexus aprontou-me no final do ano. Estragou-se, furou um pneu e estragou a jante. Então vim-me numa despesa de 17 mil meticais no negativo, porque já havia gasto todo o dinheiro para comprar o Lexus. Yeah. Então o que é que eu fiz? Não vou dizer o que é que eu fiz, o que é que Deus fez. Deus colocou um cliente na minha vida. Um cliente. Exatamente. Ok. Que apreciou o Lexus, viu o Lexus embaixo do meu prédio. Eu, por acaso, não estava muito interessado em vender, porque acabava de comprar, acho que tinha o carro há sensivelmente 1 mês. Ele viu o carro ali embaixo, gostou muito, falou com o guarda do meu prédio, disse que estava interessado. Como jovem, quando ele disse que estava interessado, primeiro fui arrogante, disse: queres comprar o meu carro? Porque acabo de comprar o carro, gosto do carro, acho bonito, porque queres levar o meu carro? Estavas maninga pegada, acho que Apegado ao bem, descia para apreciar o carro, É meu esse. muitas fotos ao lado do carro. Yeah. Então o que aconteceu? Ele veio ter comigo. Inicialmente eu estava na negação. Não vou vender o carro, gostei do carro, gosto do carro, vou produzir mais para sustentar o carro. Ok. Ele foi-se embora. Comecei a refletir. Vivo em casa dos meus pais, tenho um carro de 590 mil meticais, mas não tenho liquidez. Este carro o que me convida a fazer? Este carro me convida a sair, ir às festas, mostrar às pessoas que eu tenho um carro interessante. E todo esse processo envolve gastos. E eu não tenho capacidade para fazer isso. Então o que é que eu fiz? Eu disse que não, eu não posso ficar com este carro. Por que não vender o carro e usar o dinheiro para produzir mais dinheiro? Ativos. Exatamente. Ok. No dia seguinte liguei para o jovem. Qual é a tua proposta? Eu pago de 610. Cool. 610. Compraste a 590, 610 está bom. Não tem stress. 510 leva. Isso com o pneu ainda vazio. Não, substituí. Já trocaste toda a cena, já estava bom. Ok, tá nice. Paga 590. Levou o carro. Fiquei, não te vou mentir, muito triste. Porque gostava muito do carro. O que é que eu fiz? Logo após a venda do carro, a minha mãe emprestou-me um Ratz que ela tinha para eu me movimentar, porque eu conversei com ela e eu expliquei a minha visão. Eu disse a ela que o dinheiro que eu vendi o Lexus, eu gostaria de comprar alguma mercadoria, alguns telefones, revender e crescer. Yeah. Exato. Fiz exatamente assim como te disse. Ela confiou, emprestou-me um Ratz. Isso ainda, desculpa, com 21 anos de idade. Acredito que já tinha 22. 22. Está no padrão. 22, 23. Yeah. Então imaginas o Pensamento. Tu pensavas o longe. pensamento Yeah. e o sacrifício. Maninho. A ideia de abdicar de uma coisa temporária para algo maior. Ok. Então decidi apostar na compra de stock. Comecei a comprar alguns relógios Apple Watches, comprei AirPods, comprei alguns telefones e fui vendendo aqui e acolá, mas sempre com aquela
com aquela dor por ter vendido o meu Lexus e com a convicção que vou conseguir algo melhor. Então, estava com ratos da minha mãe, a trabalhar, fazer entregas aqui e acolá. E fui crescendo, fui vendendo as coisas que eu disse que ia adquirir, fui vendendo os telefones, os relógios, os MacBooks. E como jovem, vocês sabem, eu disse que eu gosto de carros. Logo que vi que a conta está boa, a sorrir. Não diria boa, mas a engordar. Estava de volta. Yeah, man. A viatura. I'm back. Yeah, man. Mas desta vez tinha Lexus, não podia voltar. A minha visão é para frente. Né? Não, estava a pensar em coisas novas. Nessa altura, decidi comprar um Mercedes. Sim. Mas, assim, quando estavas com o Lexus sendo um jovem, né? Sim. Tenta lá fazer ver um bocadinho que criou o Lexus, tipo, na street, tipo... Yeah, man, porque gramavas do Lexus, tipo... um pouco do back do Lexus. O Lexus, de certa forma, serviu para alimentar o meu ego. Mas o Lexus eu ignoro, eu prefiro hoje em dia ignorar aquele aspecto, as pessoas acharem que aquilo é um carro fascinante. Bruno, tu estás bom, estás a bater bem. Eu olho o Lexus mais como uma lição de gestão, de má gestão. Isso hoje? É isso hoje. Não, na altura também via assim, porque acredito que disse que... Mas depois do tempo. Sim, depois de algum tempo. Eu vi que o Lexus, eu não estava pronto para o Lexus naquela altura. Mas não vou mentir, quando saía com os meus amigos, todos apreciavam, admiravam. Afinal, era um miúdo de 22, 23 anos. Com um Lexus. Com um Lexus a bater um bom flow. Nunca traíste? As garotas. Não. O Lexus nem me permitia chegar nos bairros. Mas como assim? Só podias estar nos bairros? As novinhas da town? Não, o Lexus não me permitia sair. Naquelas tais festas que falaram. As novinhas da town estavam atrasadas, às vezes saem. Até que sair nos bairros. Tá vendo um gajo está a bater de um iPhone 6S, um LED. Com o Lexus já nem tinha 6S, tinha XS Max. Já vi, Exatamente. Não, deixa... Não tem problema, vai ficar entre nós. Mas o Lexus foi hype. Para ti, foi uma das tuas melhores fases? Não. Como jovem, sabe que nós gramamos hoje? Não, a fase que digo a seguir, o Benz. O Benzo? Sim. O Benz, posso assumir como uma fase... Como o Benz aparece na minha vida, numa fase que eu já sei peneirar e sei interpretar melhor as coisas. Porque quando compro Benz, já tenho noção que não posso comprar uma viatura sem ter capacidade de comprar duas. Isso também serve para fazer perceber o quão estava engajado no mercado e o quão eu queria crescer. Para comprar o Lexus, levamos sensivelmente 6 meses, mas para produzir, para comprar o Mercedes, foram 4 a 5 meses. Porque já tinha algum conhecimento do mercado, já sabia o que comprar, o que não comprar e como vender mais rápido. Percebes? Então, fui conhecendo mais pessoas, fui crescendo mais e comprei um Mercedes. Comprei um Mercedes C250. Aquilo, se não falho, 2014, né? Um ano. 2014, era um ano do fabrico do carro. Comprei um Mercedes. O Mercedes fechou. Benz é Benz, bro. You don't discuss. Um novinho mais rico da town. Nem gira em torno de ser mais rico. Girava em torno de sonhar, acreditar, fazer acontecer e motivar. Por quê? Veja só, comecei do acorde que meus pais me ofereceram. Comprei Lexus. Já com teu dinheiro. Com o meu próprio dinheiro. Comprei o Lexus, vendi porque não tinha capacidade para sustentar. Comprei o Mercedes. Já com teu dinheiro. Com o meu dinheiro. Na street era mano Bruno. Mas repara um detalhe. O Mercedes também pode ser visto em duas perspectivas. O Mercedes foi uma afirmação que estou a crescer e o que eu acredito acontece, eu vou atrás.
mas também criou-me problemas o Mercedes. Conta-lhe essa história. Não tem como não criar problemas. Eu ainda vivi em casa dos meus pais. Então eu estou a trazer carros de luxo a viver com meus pais. Yeah. Então aquilo já criava, de certa forma, não vou chamar conflito, mas dava uma ideia que estava a crescer, né? Ok. Eu estava a mudar de carro, estava a crescer financeiramente, mas para a visão do meu pai, na altura, eu era, de certa forma, infantil, porque eu estava a privilegiar comprar viaturas de luxo em detrimento de bens, de ativos. Percebes? Percebo. Exatamente. Então, criou-me algumas situações e que me motivaram também, porque todas as adversidades também podem se tornar oportunidades. Criou-me essas adversidades, algumas discussões dentro de casa. Não, Bruno, gastas muito dinheiro, compras carros muito caros, ainda viver com o teu pai, estás a crescer, tens que pensar no futuro, tens que comprar espaços, terreno, construir, comprar uma fleta, etc. E não é certo. Então, daí percebi o que eles disseram e decidi sair de casa. Okay. Isso já com quantos anos? 24. 24 anos 24. saís de casa. 24 anos, por completar 25. Ok. Saí de casa, passei a morar sozinho, visto que saí de casa. Tinha o meu Benz e procurei rentabilizar o Mercedes também. Fazia fornecimento de material informático. Com Mercedes? Fazia fornecimento também. Fazia com Mercedes. Fazia fornecimento de material informático e alugava Mercedes para casamentos, para outro tipo de, qualquer outro tipo de cerimônia. Pegaste um passivo que certamente foi um erro. Não foi um erro, foi confirmação de crescimento e tornaste o gajo um ativo. Sim, por algum tempo. Exatamente. Comprei um Mercedes, usei para esse fim e mais uma vez vi-me numa situação, eu chamaria repetitiva, onde eu assumi que gastei muito dinheiro para comprar este carro e ele me rende sim uma vez a outra nos casamentos 8, 10 mil, etc. E acredito que esse dinheiro, quando comparado ao investimento para a aquisição da viatura, não é proporcional. E mais uma vez eu ainda estou numa fase de crescimento. Por que não abdicar deste bem e comprar mais mercadoria? E ligar para Cota, pedir de novo Rats para fazer mais mola. You know the vibes. Mas nessa altura já não era Rats, era um Ranex da minha ex-namorada. Como assim? Tu ligaste para a tua ex, tipo... Não. Na altura era minha namorada. Ok. Na altura era minha namorada. Então eu disse a ela, vamos vender um Mercedes. Aquela do banco? Exatamente. Viviam juntos também? Não, na altura não. Ok. Então eu disse, por que não vamos vender um Mercedes e vou investir um pouco mais no negócio? Ela concordou e emprestaram-me um Ranex. Para a sociedade, quando eu fiz a venda do Mercedes e passei a andar de Ranex, caiu. You know. Muito mal. Bruno caiu. Caiu. Bruno está mal. Como já não tem cota, já saiu de cota. Agora já sabe que é pagar agora conta. já sabe que é pagar água, luz, bread. Tem que pagar essas contas. Era filho de mamãe. Então teve que abdicar do Mercedes. Exatamente, tive que abdicar do Mercedes mais uma vez. Okay. Fiz isso, vendi o Mercedes, comecei a andar do Ranex da minha ex-namorada e vamos lá, andei do Ranex 4, 5, 6 meses, andar do Ranex a trabalhar,
a produzir. Para mim, dinheiro. A imprimir dinheiro, como disseste. Mas mais uma vez, a minha A paixão. por viaturas voltou a mexer comigo. Não, por que não diz mais de uma vez? A chuera. Só ela caçar. Quer sair eu. Exatamente. Mas, Aquela bro, saudade. tu vais contar uma cena maninha nice agora, mas antes disso, eu acredito que tu já aprendeste alguma coisa aqui neste podcast. Por favor, bro, nós vamos entrevistar mais pessoas que vão te ensinar muito mais coisas. Mano, Bruno vai deixar uma dica muito boa hoje nesse podcast. Então, eu te peço que te inscrevas e comentes o que tu aprendeste hoje com esse podcast. Faz um print do plano geral, posta nas tuas redes sociais e nos marca. Vamos mandar uma mensagem para ti, vamos bater papo e vamos te ajudar no teu negócio. Tá bom? Mano, Bruno, let's go! Exatamente. Como eu estava a dizer, minha paixão por viaturas, mais uma vez, me traiu. E nessa altura, um pouco mais crescido, o negócio a andar com mais dinâmica, decidi voltar à minha paixão, Mercedes. Mas nunca o mesmo Mercedes, O maior. o melhor. Yes. Porque a ideia é crescer. Crescer. Exatamente. E motivar. Tá aí. Decidi comprar um outro Benz. Muito mais. Muito melhor. Assim, acho que se falamos a falar de números, era o dobro o valor, o custo era a dobrar comparativamente ao Mercedes que eu tinha. Vamos falar de números? Não vou. Ok. Não soa bem. Então, Aí, Nada humilde. cuidado lhe seguirem. Let's go. então comprei um Mercedes. É por isso que eu não entrevi uma máquina lá fora, mas quem é esse gajo? pô? Comprei, Ei, bro. Deixa as seguranças ali. comprei, Você Homens pigas. comprei. tá contigo aquela máquina, né? Então, comprei outro Mercedes. Mas tenho que frisar uma coisa. Essa evolução, esse processo, Accord, Lexus, Mercedes, sair da casa dos pais e outro Mercedes, tudo foi produzido pelo setor informático. Comunionguista. Todo o crescimento deve-se à Nhonga. Exato. Todo o crescimento, toda essa evolução, estou a falar nessa perspectiva de carro. Sim, deve-se aos telefones. Mas ainda continuava a fazer o job porque começa a não está a dar dinheiro. Bro. Continuava assim porque eu trabalhava num regime de gestão remota. Enquanto eu estivesse no serviço, eu tinha meu grande amigo, meu parceiro, o Israel Chong, o meu amigo Easy boy. uma boy. Ele já vai me aumentar na cidade enquanto eu estava na Batola. Então ele cuidava das entregas enquanto eu trabalhava. Então, ao longo de todo esse processo que eu estava a te explicar, foram telefones, foram laptops, Apple Watches que permitiram essa evolução, esse crescimento. Yeah. Sim. Mas quando digo foram telefones, foram Apple Watch, foram artigos informáticos, foi um pouco disso, um pouco de determinação e uma boa relação com a gestão. Porque esse é o ponto mais forte. Yeah. Não vendo um iPhone 11 por 35 mil, a tua nhonga são 5 mil e tu consomes 4 mil e guardas mil. Tu estás a assassinar-te, tu estás a envenenar-te, tu estás a comprometer o teu crescimento. O dinheiro tem uma regra muito simples: salva-me, eu vou te salvar depois. Não vais crescer se não souberes conversar com as tuas finanças. Um jovem organizado é aquele que conhece os seus gastos e não digo que
precisa ser exatamente na área tecnológica que tem que investir, mas que tem que ter curiosidade e vontade de investir. Dos 20 aos 30 anos, acredito que esses limites que coloquei correspondem à fase que nós temos oportunidade para experimentar, para tentar empreender. Se queres melhorar a tua vida, tens que diversificar as fontes de rendimento. Tu não podes crescer a fazer as mesmas coisas. E eu sou apologista que as pessoas estudem, as pessoas trabalhem, mas sou céptico em relação à ideia de que o salário é suficiente para todas as nossas aspirações. Por quê? Tu não podes colocar um limite na nhonga. Levas um iPhone 14 Pro Max a 100 mil meticais, posso vender a 120 mil meticais, tu podes vender a 125 mil meticais, o Easy vender a 135 ou a 105. Não existe um teto, mas o salário já está predefinido. Sheik recebe 35 mil meticais, então o teu consumo é 35. Mas se tu investes, diversifica as fontes, essas fontes podem trazer maior capacidade financeira. Porque as despesas não param de aumentar. Conforme cresces, as despesas também e aumentam. conforme a realidade que vivemos. Todos os dias nós já apreciamos a questões como inflação, a subida de preços de consumíveis básicos, a depreciação do metical. Estou a falar numa perspectiva, o meu nível de análise aqui é local. Estou a olhar numa perspectiva do moçambicano. Ok. E os nossos salários não são muito altos. Então, Para o custo de vida. exatamente, que nós apreciamos. Então, para tu sonhares em ter um iPhone, vamos lá, uns novos, 100 e pouco, tu recebes quanto? 35. Significa que tens que ficar 3 a 4 meses sem consumir nada no teu salário para tu conseguires comprar um iPhone. E como has de viver? E como é que has de viver? Porque provavelmente se recebes 30 e tal, tens carro. Aqui em Moçambique é essa cena. Se recebes 30 e tal, vais ao banco, pedes, então compras um carro, então tens mais uma despesa. Exatamente. Então se compras um carro, vais ao banco, já tens uma dívida com o banco, então tens um contrato, tens que pagar. Então já estás limitado financeiramente. Tens que ficar no mínimo. E além de estás a pagar essas parcelas ao banco, também tens a questão de tens vontades, queres sair, queres passear. Aquelas chamadas básicas. You know, bro. Porque não há, como eu disse no início, queres comprar um iPhone, mas não é só o iPhone. Tens outras externalidades. Exato. Exatamente, queres vestir bem, queres usar um bom perfume. E eu duvido. Acredito que existam pessoas que recebem bem, né? Também tinhas nhongas de dono. Já ver, né? Então, tens essas perspectivas e não é possível a receber 25, 30, 15, 10. Então, eu acredito que o mais indicado é investir, é encontrar alguma coisa que tu gostas de fazer e acreditas que pessoas têm interesse e apreciam esse teu talento e potencializar e capitalizar. Capitalizar, potencializar. Exatamente. Eu acredito que esse é o meu conselho para todo mundo que está a assistir o podcast, todo mundo que deseja crescer. Ainda estou longe das minhas aspirações, mas até o momento estou feliz com o processo. Porque o processo envolve sacrifícios. Todas as vezes que eu disse que que comprei essas viaturas, no processo de me desapegar delas não foi muito simples. Percebes? Não foi muito simples. Quando eu falei do Mercedes, né? Quando estava a apresentar o processo, estava a explicar o processo, o Mercedes também acabei vendendo. O segundo, o 2018. Qual era o Mercedes? Era um C-Class, era um AMG C200. 2018. Era um AMG.
2018. Acabei vendendo mais uma vez. Por quê? Porque vi a necessidade de potencializar ou capitalizar o valor. Porque tinha um Mercedes, sim. Yeah. Mas o Mercedes, eu já não via o Mercedes como uma viatura bonita. Eu via o Mercedes como 1 milhão, 2 milhões de meticais parados, que só servem para impressionar as pessoas. Mas não me adiciona e não me agrega nenhum valor que me permita crescer mais. Oh. Percebes? Então, vende o Mercedes. Vendi um Mercedes. Yeah. Vender um Mercedes significou alargar também a minha capacidade de compra de estoque. Então, ao longo desse processo, ao longo do processo que estou a apreciar, eu nunca deixei títulos, viaturas, roupas, bens elevarem o ego ao ponto de eu esquecer que primeiro sou Bruno. É muito bom. Depois eu tenho os bens. Muito bom. Merece. Bom exemplo, muito bom. Então sempre girou em torno disso. Então, quando conto esses episódios, dentro desses episódios tenho muitas experiências que acredito que a duração do podcast é muito curta para partilhar todas. Mas dentro dessas situações que eu espelhei, acredito que existem alguns pontos que podem ser levados em consideração. Isso, mano, não vou dizer um livro, é uma aula muito... Tu falas de finanças, mano. Isso são finanças. Então, acredito que com esse podcast, alguém que vai sair do ponto A para o ponto B. Sim. Só assistindo isso, vai ter aprendido muito. Sim. O que os jovens têm que fazer, primeiro é ser honestos. Honestidade em primeiro lugar. Reconhecer a realidade que vive. Ok. Ignorar a ideia de se comparar. Esquecer as redes sociais. Eu não vendo telefones, eu não sou um marginal do Estrela. Tu não és um marginal do Estrela, mas tu tens despesas, tens situações do dia a dia que não consegues responder porque gostas de bater estilos. O marginal do Estrela vendeu o telefone, ganhou 5.000 meticais, arrumou. Tu não és marginal, vais ao serviço, recebes, vamos lá, nem vais, até ir a pessoa que vai ao serviço até é uma mais-valia. Não vai ao serviço, ficas em casa dos teus pais, jogas game, depois pedes 2.000 meticais à tua mãe para sair. Isso é, no mínimo, para mim, ridículo. Para mim também. No mínimo, ridículo. O que tem que acontecer, as pessoas têm que deixar-se de revestir-se de ego. Eu não posso vender telefones, eu não posso vender bolos, eu não posso isto, não posso aquilo. E assumir a realidade e ir atrás. Está a perceber? Porque nós vivemos numa sociedade que não gosta de sujar as mãos. Quando digo sujar as mãos, significa ir atrás. Ir comprar na baixa uma embalagem de máscaras, postar, revender. Ainda existem pessoas que têm ego. Eu não faço isso. Se o dinheiro é limpo, por que não fazer? Sim, se é limpo e é justo. Quando fazes um pagamento, eles não te perguntam se para teres aquele dinheiro tu vendes tomates, vendes cebolas. A transação pagou, levou. Então, eu ainda fico triste. Eu ainda fico triste, até não chamar. Eu ainda fico revoltado. Ainda fico triste quando eu vejo jovens que só se posicionam como pessoas que gostam de reclamar. O governo isto, o governo aquilo. E tu perguntas à pessoa o que está a fazer para melhorar a vida. Irmão, eu vim de uma situação onde vi a minha namorada chateada comigo porque eu não conseguia comprar flores para lhe oferecer. E eu disse que isto não é certo. E eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque onde estou, eu não estou feliz. Então eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Então as oportunidades, elas tornam-se em casos de sucesso quando tu vais atrás.
Há quem diga que não. Bruno, não, tu eras privilegiado porque tinhas uma base. Tinhas os teus pais a apoiarem-te. Tenho também outros amigos que têm os pais a apoiar, mas eles não têm Mercedes. Não tiveram Mercedes. Nem sei se terão. Porque estão mais engajados naquela ideia que não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não posso fazer negócio, eu não vendo telefones, isso é uma coisa de marginais. É a visão deles. Eu espero que eles tenham bons empregos e consigam crescer. Mas para outra camada, os que tiverem a oportunidade de assistir esse podcast, eu gostaria que vocês fossem atrás de tudo que acreditam. Fossem atrás de tudo que acreditam e tivessem uma relação amigável com o dinheiro. O dinheiro não é teu inimigo. E vou citar aqui um outro ditado. O dinheiro é um bom servo, mas é um mau patrão. Não sei se conseguiste perceber o que eu quis dizer. Eu percebi, mas estou a pedir. Descascaste um bocadinho. O dinheiro é um bom servo, mas é um mau patrão. Se trabalhas para ter dinheiro ou trabalhas por dinheiro, terás uma vida infeliz. Porque sempre estarás apertado, sempre a pagar contas. Mas se o dinheiro trabalha para ti, ou seja, tu investes, a tua vida há de ser mais leve. Porque do teu investimento, eu tenho, com base na minha experiência, vamos dizer 50%, 75% de certeza que o dinheiro há de girar, já te produzir resultados positivos. Ok. Então, o meu advice é que potencializa o teu talento, garanta que ele te produza algum dinheiro e desse dinheiro investe mais e mais no teu negócio. Aprofunda e alarga para ele crescer o máximo que tu puderes. Muito bom. Gostei. Há uma cena que tem a ver com investimento. Tu achas que passaste por Estrela? Ficaste muito tempo no Estrela, né? Quando eu disse passei por Estrela, nunca tive uma banca no Estrela. Mas frequentavas? Frequentava porque ia levar telefones. E saías? Isso aí, exato. O que achas de um gajo que fica no Estrela todo o time? Tem uma banca ali e há outros que não tem banca. Mas o que achas de um gajo que está toda hora no Estrela? Ele sai, por exemplo, às 7 de casa e fica no Estrela até malta 18, 19, 20. O que achas desse gajo? Irmão, eu não lhe vou dar uma resposta acabada porque não tenho muito a comentar em relação a alguém que fica das 7 às 19 no Estrela. Eu trabalho no regime de resultados. Se ele fica das 7 às 19 e consegue fazer vendas e sustentar a família, it's cool. Agora, se a questão é o que eu acho de alguém que fica das 7 até às 19 no Estrela a conversar, e o que eu acho de alguém que fica das 7 às 19 no Estrela a tentar vender, darei duas respostas bem distintas. Se fica das 7 às 19 a conversar, olho como um improdutivo que está à procura de diversão, mas se fica das 7 às 19 está a produzir, for me it's cool. Mas indiretamente assim, por que tu não ficavas lá? Só entravas para levar e saías? Simples. Porque como lhe disse, o meu objetivo era simples. Era vender. Então, no Estrela tinha mercadoria. Não havia necessidade de eu ter uma banca lá ou ter alguém lá o tempo inteiro se os clientes estão espalhados pela cidade. O que acontecia? Estrela era meu ponto, vamos chamar como se fosse um armazém. Mandava a lista para os clientes, eles escolhiam o que lhes interessa. E eu ia levar com o Jotamo, que hoje em dia é o meu padrinho, e ia entregar ao cliente. Straight like that. Nunca me vi com a necessidade de ficar lá. Se ficasse, ficava para ouvir dos mais antigos como está o mercado, o que comprar, o que não comprar, como vender, beber das experiências dos mais antigos.
Ok. Good, good. Exatamente. Yes. Agora vou te pedir uma cena. Peço para dares uma mensagem para o jovem de 18 anos que pensa em entrar no mundo dos negócios ou que vai à faculdade ou qualquer cena, mas peço para dares uma mensagem ou uma dica a esse jovem. Vamos. Um jovem de 18 anos. Um Yeah, jovem. 18 para cima. Ou 18, 18. 17, 18, 16. Sim, é um jovem. Aos jovens. Aos jovens, como eu disse no início, não deixar de acreditar nos seus sonhos, ter uma relação boa com o dinheiro, saber separar o que é uma prioridade, o que é uma necessidade, o que é um capricho. Porque se tu prestares atenção, sempre que compras um bem por capricho e não estás pronto para esse tipo de capricho, te vês na situação que eu vivi, de ter que abdicar do próprio bem. Às vezes compras o bem por um valor alto, mas acabas vendendo por um valor baixo, porque não estás pronto para o tal bem. Então, para os jovens, o que eu recomendo é que conversem com o vosso dinheiro. Conversar com o vosso dinheiro é ter uma relação boa com o dinheiro. Não gasta o dinheiro de forma exacerbada. O meu pai sempre disse, as festas não acabam. A ideia de venderes uma imagem que és rico só te empobrece mais e mais. E tem custos e não tem nenhum retorno significativo. Então, eu recomendo que, como eu disse no início, salva o dinheiro para ele te salvar. Encontra dentro das tuas capacidades o teu talento, a coisa que aprecias, que gostas de fazer, e usa desse talento para crescer, para fazer a vida das pessoas que estão ao teu redor e a tua melhor. Eu não sei como as pessoas interpretam o dinheiro. Eu vejo o dinheiro como canal para eu ser livre. Eu não vejo o dinheiro no sentido de eu quero ter dinheiro para mostrar ao sheik que eu sou melhor que o sheik. Eu quero ter dinheiro para minha mãe dizer que, filho, eu estou com uma situação no hospital. Eu respondi, mãe, não te preocupes, eu vou te enviar o valor. Eu trabalho com essa perspectiva, melhorar a minha vida pessoal e das pessoas que me rodeiam. O Mercedes, como eu vos disse, o Mercedes, o Lexus, que sempre citei que é um fascínio que eu tenho por viaturas. Se reparares no decorrer do meu discurso, nunca foi quero mostrar a outro jovem, quero fazer ver. É uma questão de gostar, percebes? Mas, mais uma vez, não recomendo que os jovens tenham esse tipo de conduta que eu tive quando comecei a ter um certo dinheiro, comprar o Lexus. Exatamente. É mais indicado, é mais sábio nesta fase investir mais e mais no seu negócio, no seu talento para crescer. Good. Grammy, nos, que tal? Gramei um maninho, mano, Bruno. Valeu, foi bem nice. Boas mensagens, espero que os jovens aproveitem isso. Esse podcast foi maninho produtivo. Essa é a nossa ideia. Eu vou sair bem diferente, tá vendo? Também levei uma cena. Também tenho um back bem nice daquilo que ouvi aqui. Gira em torno disso. Maninho. Mas te arrependes do Bruno dos 21 anos? Não. Se apreciares, não tenho por que me arrepender. Talvez não estaria aqui se não tivesse vivido essas experiências. É importante passar por situações de género. Para teres uma visão um pouco mais ampla, uma visão holística das coisas. Aprendeste muito cedo as cenas. Tinhas alguém que puxava por ti?
Quero fazer essa pergunta. Não, Uma referência na família que seguiu o empreendedorismo? Meus pais. Quem pegava por ti para direcionar o jogo? Não, meus pais. Meu pai e minha mãe são empreendedores de base. Eles criaram a minha pessoa e a minha irmã e o meu irmão mais velho com base em negócios. Okay. E meu pai trabalha no setor de transportes. Ele tem minibuses que fazem transporte semi-coletivo e também já teve, mas não vou estar aqui a estender esse discurso. Yeah. Então eles sempre serviram como role model. Mas eu creio que eu sou auto-orientado. O que é que acontece? Coloco metas. E geralmente as minhas metas são muito altas. A ideia é disparar para o céu. Se eu cair, caio nas nuvens. Shoot for the stars. Entendeste? Não entendi nada. Sim. A minha visão é a lua. Então, a minha visão é a lua, eu perspectivo chegar à lua. Então, se algum momento eu cair, as nuvens é que vão me segurar. Nunca vai chegar na terra, é isso? Exatamente. Yes. Como penso, essa é a minha visão. Percebes? Meus amigos estão a discutir, não, eu gosto de Range Rover, eu gosto de Rolls Royce. Percebes? Um Range Rover estamos a falar de 8 milhões, o Rolls Royce estamos a falar de 30, 40, 50 gramas de disparar. Sim, sonhar o mais alto que eu posso. E outra questão, é assim, como é que sentias na altura quando chegavas perante os teus brothers, estacionavas uma Bimas no meio de Toyotas? Desculpa estar a falar das marcas. E para um gajo que sonha comprar um Ratz, naquele time não sofrias, mas nem bullying. Bullying de certa forma. Porque os jovens gostam de apontar os nossos cotas quando estavam nessa idade. Tipo, falar, esse gajo aqui é berços aqui. Nunca. Maninho. Comigo não só foi essa questão, não. Acho que é do pai, não é dele. Até dizer que não, essa viatura talvez seja ilegal, talvez não entre na África do Sul. Estás a perceber? Sempre sofri e creio que ainda hei de sofrer, porque, como te disse, nós sonhamos algo. Maninho. Então Esse futuro. O que acontecia é engraçado. Diziam isso, não é dele, que a mercadoria, talvez o padrinho é que está a dar a ele para vender, que não é dele. Mas, como te disse, no início, mesmo em relação à questão do dinheiro, a minha direção não são as pessoas. Eu quero estar feliz comigo mesmo. Então, a energia de fora não pode afetar o grupo. Então, eu manter-te coeso. Vamos dizer isso, vamos dizer aquilo, mas a ideia de dizer me conforta. Dizendo coisas boas ou negativas, significa que tu notaste. Tu sabes que eu estou ali. Tu sabes que eu estou no Mercedes. Me viste. É ilegal. O legal é o que tu estás a dizer. Me sentiste, estou aqui. Estás a ver. Maninha. Estás a ver. E sabes que é difícil de chegar ali. Estás a perceber? Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, de ter pessoas com uma visão negativa em relação a um processo, ou não estarem a apreciar o processo, ou não sim. Também tinha pessoas que elogiavam. Yeah. E essas, de certa forma, me davam força. Sim, eu sempre tive pessoas ao lado da minha pessoa positiva, já dizendo, estou a gostar de ver, gostei do Benz, muita força, tu nos dás vontade de ir atrás. Yeah. Então, sempre me foquei nas energias positivas. Full. Exatamente. Eu sempre estive pronto para a ideia de que as pessoas não vão gostar, Maninho. as pessoas não vão criticar, mas não fiz daquilo o centro das minhas atenções. O centro sou eu tenho que ir atrás, eu tenho que crescer. Yeah. Sou like that. Mas Bruno, não achas que esse papo merece uma segunda parte? Vamos ouvir o que o público diz, vamos sentir o feedback. Está aí nos comentários, queremos a segunda parte do Bruno Cunha. É assim, Grammy do bate-papo e últimas considerações, bro. Creio que já disse um pouco de tudo. Yeah. Quero agradecer pela oportunidade, senti-me acolhido. Espero vir aqui para a parte 2 e mandar cumprimentos aos meus amigos Márcio, Izzy, minha namorada Fau. Yeah! Como em sério? Meu pai e minha Chutou mãe. o nome da nossa cunhada. Minha mãe, meu pai, meu padrinho Jotamo, meu primo Madabem,
e tem me apoiado sem medidas em tudo que acredito. Meu amigo DJ Dilson também, I see you. Agora, para aqueles Júlio. jovens que viram o podcast do programa e querem aproximar-se ao Bruno, como é que fazem para chegar até o Bruno? Estas redes sociais. Yes. Aproximar em que perspectiva? Para aprender mais, querer mais, ou querer uma parte acima de tudo de empreendedor. Aprender, não direi aprender. Chamaria interagir. Exato, claramente, palavra certa. Chamaria interagir porque não me considero, perdão, um professor. Considero-me alguém que está em constante aprendizado. Yes. Eu sempre digo aos meus amigos que eu sou um estudante do mercado. Eu não me considero investidor, não me considero empreendedor, eu me considero um estudante do mercado. E um sonhador. Tudo. Exatamente. E se quiser interagir, pode fazer através do Instagram, minha página Bruno Cuna, e também tenho uma página de vendas, Cuna Tech. Sim. Good. Então, se tiver interesse em conversar, we good. Good. Então, tá aí. Eu sou o Shake All Cheese. E quem tu és, bro? O enigma. Esse foi mais um sobre este podcast. Espero que tenhas gostado. Aquilo aí, põe lá like. Esta câmera, põe lá like, comenta e comenta uma parte que tu gostaste, que eu viste aqui no vídeo. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer screenshot e vamos pôr story com tua foto. Acho que isso ajuda, né? Ajuda muito, vai nos ajudar muito, Comentem, Então, lá, comenta escrever. aí. Mano, Bruno, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi uma benção, irmão. Muito obrigado, bro. Nós estamos com a ideia de motivar jovens e tu és o gajo que merece Grande muito chapéu. respeito. Obrigado. Fomos! Tchau! Yes.